Primeiro, para cumprimentar o pronunciamento do senador Braulio Maggi. Um pronunciamento equilibrado, tranquilo e apontando para a responsabilidade de todos nós de votarmos a lei de diretriz orçamentária com as alterações, independente de quem achou que para mais ou para menos, temos que votar. Até porque depende dessa votação, inclusive a própria questão do Aeros. Está incluído ali, naquele debate, a questão do Aeros. Inclusive será, a senadora Ana Amélia, e Vossa Excelência falou da tribuna, o primeiro item, com a inversão que fizemos do relatório do projeto que veio da presidenta Dilma, assegurando que agora vai. Os companheiros do Aeros estão aí de plantão, agora vai. Eu ontem cumprimentava ainda a senadora Gleice Hoffmann, que na reunião da bancada foi muito incisiva. Mas, olha, agora chegou o momento, a presidenta mandou, vamos votar o PL, vamos votar a lei de diretrizes do orçamento para evitar tudo aquilo que aqui o senador Braulio Maggi foi muito feliz. Discordando ou não dessa alteração que teremos, é fundamental a decisão e cada um vai ter que assumir a responsabilidade, claro, do seu voto e da sua posição em relação a esse tema. Eu votarei muito tranquilo, da mesma forma do que aqui explicou, com muita tranquilidade. Ele é um grande empresário, ele mostrou as consequências da não votação. Aí sim, poderíamos aprofundar a recessão, o desemprego e o tema que eu vou, entre um deles, tratar no dia de hoje, que me preocupa, que é a violência. O dia 2 de outubro é o Dia Internacional da Não Violência. E é um pronunciamento longo, claro, não vou fazer todo ele, mas quero deixar destacado aqui. Sei que não é preciso justificar o porquê da escolha do tema. Se qualquer pesquisa você faça nesse país, a população vai apontar 3 questões: saúde, educação e violência. Então, a preocupação com a violência é uma preocupação mundial. A Agência Brasil publicou recentemente dados do Mapa da Violência 2014. O mapa mostra um crescimento de 13,4% de registros de homicídios em comparação a 10 anos atrás. O percentual é um pouco maior que do crescimento da população do país. Crescimento 11,1%, o mapa da violência, um crescimento de 13,4%. A cada dia, 154 pessoas morreram, em média, e 154, vítima de homicídios. A todo foram 56.337 pessoas que perderam as vidas assassinadas, 7% a mais do que em 2011. As principais vítimas são jovens do sexo masculino. Ao todo, foram vítimas desse tipo de morte 30.072 jovens com idade entre 15 e 29 anos. O número representa 53,4% do total de homicídios do país. Também desse total, 91,6% são homens. Ou seja, os dados são alarmantes e preocupa a todos. Os dados de 2012, último ano da série projetada pelo mapa, mostra ainda que a partir dos 13 anos de idade, o percentual começa a crescer. Passa de 4 homicídios a cada 100.000 habitantes para 75 quando se chega aos 21 anos de idade. Os homicídios vitimam mais aos negros jovens, isso é, pretos e pardos. Foram 41.127 negros mortos em 2012 e não negros, 14.928. Considerando a década 2002-2012, houve uma crescente seletividade social nos termos do relatório, enquanto o número de assassinatos de não negros diminuiu, passando
de 19.846 em 2002 para 14.928 em 2012, as vítimas negras saíram de 29 mil para 41 mil. Então é preocupante o assassinato em massa da juventude, independente seja branco ou negro, mas é praticamente 2 por 1 entre aqueles que são negros e os não negros. Nesse aspecto pontuado pelo mapa da violência, quero compartilhar com todos a visita que recebi de Maria de Fátima Reis Duarte e Miriam Vaz Parente, ambas do Sindicato dos Servidores Públicos aqui do DF. Estiveram em meu gabinete e me entregaram um exemplar da revista Também Caros Amigos, porque, na ocasião, conversamos sobre política, o mundo do trabalho, fator previdenciário, questão dos aposentados e, como não pode deixar de ser, também a caminhada e a vida dos servidores públicos. E elas trouxeram um exemplar da revista porque nela consta uma reportagem importante para o mundo do trabalho, com o título Metas enlouquecem trabalhador e os mais pobres, principalmente negros, na mira da morte. Esse trabalho retrata o que foi exposto já na segunda marcha em Salvador, onde foi chamado a Marcha contra o Genocídio do Nosso Povo. Na ocasião foram lidos, ao som do hino do Congresso Nacional, nomes de pessoas que foram assassinadas nos últimos anos. Segundo as reportagens, dados oficiais pontuam que o Brasil tem mais de 101 milhões de negros e negras, e essa população, que forma a maioria das vítimas de homicídios, o dado mostra também que são negros. Um jovem negro morador da periferia tem 146% mais chance de morrer do que um que não é negro. Ou seja, não existe dúvida de que a violência tem como foco e coloca as suas garras nos mais pobres. E quem são os mais pobres? Os mais pobres são os negros. Não resta dúvida que precisamos olhar para isso com seriedade e urgência. Por isso, baseado também no mapa da violência de 2014, junto com a senadora Alice da Mata, nós, e com o apoio de todos os senadores, que todos assinaram o documento, nós estamos trabalhando para construir uma comissão parlamentar de inquérito para aprofundar, investigar, analisar o assassinato da juventude no Brasil, sejam negros e sejam brancos. Combater o assassinato da nossa juventude, que, claro, passa muito também pela questão do tráfico e, consequentemente, das drogas. Mas, senhora presidenta, como é um pronunciamento longo, esse é um dos pronunciamentos, que aí considere esse na íntegra, e eu vou rapidamente também registrar essa matéria da jornalista Lilian Prime, que traz o título Metas enlouquecem trabalhadores. Essa Senador matéria... Paim, se me permite uma parte, não sei nem se posso pedir uma parte pode aqui da e mesa. deve. Mas Vossa Excelência tratava e está tratando de um tema muito importante, que é a questão da violência, principalmente contra jovens, contra negros. E nós estamos nos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Muito bem lembrado. Que começou agora, dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional pelo fim da violência contra a mulher. E termina no dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos. Ou seja, fazer uma ligação entre os direitos humanos e os direitos da mulher. Então, eu queria me somar à fala que Vossa Excelência faz da tribuna e dizer da importância que tem de lembrar esses temas e de nós termos essa campanha. Inclusive, no dia 6 de dezembro, nós temos a campanha do Laço Branco, onde os homens usam um laço branco para expressar sua solidariedade e também fazer uma movimentação contra a violência contra a mulher, pelo fim da violência contra a mulher. Aliás, é muito interessante porque esse dia surgiu, até por definição da ONU, porque no Canadá, na década de 80, um homem matou 14 mulheres pelo simples fato de serem estudantes de engenharia.
Ele achava que engenharia era um curso apenas para os homens. Então, nós vivemos na nossa sociedade ainda uma violência muito grande contra as mulheres. A presidenta Dilma fez um programa importante, que é a Casa da Mulher Brasileira, está sendo construída na minha capital, Curitiba, também em Porto Alegre, estado de Vossa Excelência, e onde vão centralizar todos os serviços de atendimento à mulher vítima de violência. Delegacia da Mulher, as varas especializadas de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, serviços de saúde, de educação, para que a mulher possa ter um lugar de acolhimento e não fique sujeita à violência. Então, penso que é um passo importante que nós demos para efetivar a Lei Maria da Penha e a proteção às mulheres. Então, gostaria de fazer esse à parte e registrar aqui uma campanha da capital do meu estado, do Paraná, de Curitiba, que a Secretaria da Mulher está fazendo lá, a secretária Roseli Isidoro, que se chama Busão Sem Abuso. Que, na realidade, nos ônibus nós temos muito abuso contra as mulheres. Assédio sexual, abuso, e muitas vezes as mulheres não denunciam. Com essa campanha, com telefone gratuito, nós já conseguimos, nessa semana, prender 2 abusadores em Curitiba, nos terminais de ônibus. Então, isso é importante. As mulheres têm que sentir que tem apoio do poder público para poder fazer sua denúncia, encaminhar o seu problema e terem a sua proteção. Então, queria registrar, parabenizar a Prefeitura Municipal de Curitiba, a secretária Roseli Isidoro, e me somar ao pronunciamento de Vossa Excelência aí no enfrentamento à violência. Senadora Gleisi Hoffmann, meus cumprimentos pela parte que me faz, que enriquece o meu pronunciamento, e dizendo que, inclusive, ontem, teve um belo debate na Comissão de Direitos Humanos, promovido pela Ouvidoria da Mulher aqui da Casa, que aprofundou a exploração sexual nas escolas. E, casualmente, eu recebi do Rio de Janeiro, não vou dizer aqui o nome da universidade, onde um grupo de meninas e meninos estão me mandando material, do Rio de Janeiro, viu? Só não vou dizer a universidade, mas vou dizer na comissão no momento adequado, do abuso de professores, para que a menina possa, então, ter nota 10 e passar no curso. Fique tranquilo que eu não sou daqueles que lança dúvida e não fala a fonte. Vou falar a fonte, vou na comissão, quando aprofundarmos o debate sobre a questão da exploração sexual nas escolas, quem é que está fazendo esse tipo de agressão violenta contra a nossa juventude, já que eu estou falando aqui sobre a violência em relação à nossa juventude, e cai muito bem nessa semana que há esse movimento, 16 dias, 16 dias de combate à violência em relação à mulher. Mas, enfim, quero falar metas enlouquecem os trabalhadores, vou falar só na introdução. Essa matéria da jornalista Lilian Prime, que foi publicado na revista Caros Amigos, traça um panorama, uma realidade da vida dos trabalhadores que não aparece nas grandes redes de comunicação do nosso país. Escreve a jornalista Lilian Prime que os problemas psicológicos e suicídios se tornaram frequentes desde a escalada profunda neoliberal no mundo do trabalho. O esforço por bater a meta, atingir a meta, associado à nova organização do trabalho, enlouquece. Os problemas mentais ou ligados ao comportamento são atualmente o terceiro motivo para a concessão de benefícios pelo Instituto Nacional de Seguro Social no Brasil. Segundo a matéria, a médica do trabalho, Margarida Barreto, há 10 anos, diz ela, há 10 anos essa causa sequer aparecia nos registros. Em 2013, o INSS pagou 12.691 benefícios motivados por distúrbios mentais. E até agosto de 2014, 2,95 milhões concedidos, mais de 7,6 mil foram para, entre os concedidos, mais de 7,6 mil foram para trabalhadores com esse tipo de problema. A jornalista Lilian prossegue a matéria com depoimento de trabalhadores, dirigentes sindicais, sociólogos, pesquisadores do mundo do trabalho.
Edson Luiz, por exemplo, dirigente do Sindicato dos Químicos de São Paulo, diz que a situação dos trabalhadores que adoecem é delicada, muito delicada. Diz ele, muitos nos procuram, pedem ajuda, ficam com medo. Dizem que as empresas sempre afastam com o auxílio-doença, o que nos deixa num limbo, sem receber da empresa e sem o afastamento médico. Isso acontece há muito tempo, acaba não recebendo nem da Previdência nesse caso, esperando uma decisão e nem da empresa. Outro dirigente sindical diz que a questão e a gestão flexível é o maior ataque já feito à organização sindical e à classe trabalhadora. É uma coisa planejada, principalmente a questão do isolamento, que não acontece só com as células de produção. Hoje, há o trabalho em casa e a terceirização. Com o trabalho em casa, adeus doença relacionadas com o trabalho. A pessoa vai adoecer, morrer, se acidentar e nunca vai se fazer essa relação. Porque o trabalhador está em casa, alerta. Não dá para ter fiscalização das condições de trabalho de cada pessoa na sua casa. O fiscal não pode nem entrar e nem a polícia pode entrar. Essa minha fala foi uma geral do que traz a matéria. Peço, senhora presidente, pela importância do assunto, que fique nos anais da casa o registro desse trabalho impecável, sério, responsável, que é um alerta a todos, publicado pela jornalista na revista Amigos. Revista Caros Amigos, edição 2010, jornalista Lilian Prime. Metas enlouquecem os trabalhadores. O esforço para bater a meta, associado com esse novo mundo da tal reorganização do trabalho, enlouquece. Aí repete ela. Os problemas mentais ou ligados ao comportamento são atualmente o terceiro motivo de mais afastamento do trabalho. Há 10 anos, essa causa sequer aparecia nos registros. Eu peço que considere na íntegra também esse registro, senhora presidenta, e vou fazer agora um outro registro. Quero mais uma vez, que vai na mesma linha, falar sobre o PL 58, que apresentei na casa e que espero que seja votado. O que é o PL 58? Eu faço isso porque houve um recurso para o plenário, lamentavelmente, e vou explicar rapidamente. O meu PL 58 quer assegurar somente que o trabalhador que desenvolve a sua atividade em área considerada insalubre, penosa ou periculosa, ele tenha direito à aposentadoria especial e a receber os adicionais, ou por serviço penoso, ou por serviço de alto risco, ou por serviço insalubre. Pois bem, há um movimento no Supremo para que o trabalhador que usa óculos, por exemplo, ou usa uma máscarazinha dentro de uma fundição, não tenha mais direitos adicionais. É como se você ficar no submundo quase, lá no fundo de uma mina, não é uma atividade de risco, não é uma atividade insalubre, só porque você usa uma máscara. Ou seja, querem substituir o EPI, que é o equipamento de segurança do trabalhador, pelos adicionais. Olha, eu fui supervisor de segurança, eu sempre orientei a todos olharem, usarem o equipamento de segurança, mas ninguém, no longo dessas décadas todas que eu atuei também nessa área, deixou de receber os adicionais. E muito menos perdeu o direito à aposentadoria especial. Lamentavelmente, houve um recurso ao plenário. Eu respeito, é regimental, o recurso está no plenário. Eu só espero que não seja para embromar, para enrolar, porque enquanto isso o Supremo pode decidir. Mas o Supremo já está lá com o meu projeto. Para aqueles que pensam que enrolando aqui dá tempo para o Supremo decidir, o Supremo sabe que há uma posição no Parlamento contrária a essa posição. O equipamento de segurança ele diminui a gravidade da tua atuação em áreas que trazem prejuízo à saúde, mas não elimina. Isso qualquer médico, qualquer analista, qualquer técnico, qualquer perito sabe disso. Consequentemente, eu tenho muita esperança que o Supremo não cometa essa maldade contra milhões de trabalhadores, retirando, inclusive, o direito à aposentadoria especial, que vai fazer que o trabalhador, por exemplo, de uma mina, que se aposenta com 15 anos de atividade, porque ele fica lá no subsolo,
ou um metalúrgico na boca de um forno, que é 25 anos, tenho que trabalhar até 35 anos. Claro que ele não vai resistir a uma atividade como a minha, por exemplo, aqui no Parlamento. É uma diferença enorme. Por isso, que bom que todas as centrais, confederações e sindicatos estão apoiando o PL 58 para que ele seja aprovado e o trabalhador não seja prejudicado. Além disso, senhora presidenta, eu quero também dizer que o meu PL 302, ele tem o intuito de dispensar o cidadão, se aposentou com invalidez, já que está com mais de 60 a 65 anos. Não dá para querer pegar ele inválido e mandar para uma perícia todo ano. O PL quer somente garantir aposentado com invalidez, com mais de 60 anos, como lhe protege o próprio Estatuto do Idoso, que ele não tenha que prestar perícia todos os anos. Até porque se ele prestar perícia todos os anos, ou de 2 em 2 anos, digamos que deem alta para ele. Quem é que vai contratar um cidadão que já era aposentado por invalidez e vai estar lá com 65, 70 anos? Vocês que estão sentados aí, que estão nessa faixa aí já de mais de 60, e eu sei que tem gente aí com 80. Vocês estão aposentados. Digamos que um de vocês tenha aposentado por invalidez. Quem é que vai contratá-los? Ninguém. Isso é o mundo real, né? É o mundo cão, mas é o mundo da verdade. Por isso eu espero que esse PL seja aprovado com a brevidade possível que a situação exige. E por fim, senhora presidenta, eu quero fazer um registro. Carta do 6º Encontro Nacional dos Fóruns Permanentes da Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa, realizada de 19 a 21 de novembro de 2014, na cidade de Fortaleza, Ceará, com a maior representação de participantes da sua história, entre representantes e observadores de 7 fóruns credenciados participaram desse evento, vindo de inúmeros estados brasileiros. O tema central foi a defesa do Estatuto do Idoso, que, para alegria minha e de todos nós, creio eu, de nossa autoria. O Estatuto ali e o debate expressou nas discussões, deliberações mediante aprovação da Carta do Ceará. Essa mobilização representa significativo avanço rumo à construção e o fortalecimento desse espaço de representação exclusiva da sociedade civil. Na busca de uma articulação nacional autônoma, independente, com formato instituinte assegurado em sua Carta de Princípio. Comprova também que o Fórum Nacional é um espaço que estimula e promove reflexões, discussões e forma de organização. Por que está se montando essa organização da sociedade civil já com o apoio de todos os estados do país? Porque há uma preocupação muito grande que, via o Supremo ou via o Congresso, comecem a retirar direito dos trabalhadores, de uma forma ou de outra. Essa do EPI é uma, da insalubridade é outra, aquela outra agora que estão dizendo que está chegando aí, que poderá dizer o seguinte: o banqueiro poderá, em caso de dívida do trabalhador, mesmo na rescisão de contrato, ele abocanhar todo o dinheiro. Me preocupa isso também. Eu espero que não se consolide, a gente mude essa versão se chegar aqui no plenário do Senado. Existe também aquela do Fundo de Garantia, que o Supremo decidiu agora. O camarada não pagou o fundo durante 30 anos para o trabalhador, ele só vai pagar os últimos 5 anos. É um incentivo a não pagar nunca. Já falei outro dia, repito de novo. E por que esse fórum? Esse fórum está preocupado que vão botar as unhas amanhã ou depois também no Estatuto do Idoso. Então, o fórum permanente organizado pela sociedade civil, e eu fui painelista, fui a Fortaleza, fiquei lá os 3 dias e falei para os aposentados e pensionistas, mas falei também na Federação das Indústrias, na Federação do Comércio, sobre o mundo do trabalho e falei, inclusive, também do Estatuto do Idoso. Esse fórum diz assim: reafirmamos aqui que o envelhecimento da população brasileira deve ser alvo cada vez mais de políticas públicas efetivas, com dotações garantidas no orçamento da União, estados e municípios. E, nesse sentido, eu apresentei uma PEC
e quero aqui dar o valor a quem me encaminhou. Quero cumprimentar aqui o vereador de São Paulo, Salvador Soares. O vereador de São Paulo, Salvador Soares, da cidade de Taubaté, me apresentou uma belíssima proposta de emenda constitucional que fortalece um orçamento permanente para investimento em política para o idoso nos estados, município e na União. Está aqui a cartilha do vereador Salvador Soares. Além da cartilha, ele fez também esse belo panfleto, onde ele fala do apoio da PEC 44 de 2014, que eu apresentei aqui a pedido dele no Senado, onde ele publicou aqui uma foto dele, de uma senhora idosa e uma minha, onde a terceira idade é uma luta diária pela sobrevivência. É só verificar o quanto avança o preço dos remédios, alimentação, planos de saúde. Então, meus parabéns ao vereador Salvador, do PT de São Paulo, pela proposta que ele está debatendo em todos os estados e que eu apresentei aqui no Parlamento. Enfim, diz o documento da Carta de São que foi escrito lá em Fortaleza, da importância desse momento, e por isso eles pediram que eu lesse parte da carta, aqui faço nesse momento. Para o segmento idoso, repudiamos veementemente proposta de reformas e alterações, como está vindo no Estatuto do Idoso, porque retiram direitos historicamente construídos pela nossa gente. Corroboramos os aspectos fundamentais do discurso de abertura do segundo Encontro Nacional, principalmente ao apontar que nos localizamos em uma faixa especial, a do fortalecimento dos movimentos sociais, reafirmando sua Constituição aberta e democrática, formada por fóruns que se afinam com os princípios gerais do Fórum Nacional, expressos em seus regimentos internos, quando definem sua natureza, finalidade, coordenação exclusiva da sociedade civil. Com isso, legitima-se nossa metodologia, que cada vez mais amplia espaços para aqueles que buscam preservar a liberdade de expressão e de associação, proporcionando a participação em nossos encontros através do ato público, do seminário, de reuniões, de oficinas, para um número crescente de participantes. Em paralelo às plenárias do Fórum Nacional, que expressam a voz dos representantes dos fóruns permanentes dos estados, pensando e incentivando cada vez mais políticas públicas para os idosos. Nas discussões do 6º Encontro Nacional, os participantes, mais uma vez, dizem: repudiamos as violações dos direitos da pessoa idosa, as intenções e as proposições da alteração da Lei 10.741, Estatuto do Idoso, buscando construir estratégias para o enfrentamento dessa questão. Nesse sentido, destaca-se a necessidade da criação de espaços de qualidade para atendimento à pessoa idosa nos equipamentos públicos de saúde, assistência social e educação, sendo urgente regulamentação da profissão do cuidador formal de idoso, com incentivos à formação, capacitação continuada desse profissional. Por fim, nós, integrantes do Fórum Nacional Permanente, dos Fóruns Estaduais Permanentes e Municipais, comprometemos-nos a prosseguir nessa luta em defesa da pessoa idosa e do Estatuto do Idoso, ampliando nossa área de atuação nas regiões do país, de forma a disseminar práticas mobilizadoras que proporcionem uma transformação da atual realidade que configura uma severa forma de exclusão social da pessoa idosa. Dizemos não a qualquer intenção e tentativa de alteração que venha suprimir direitos contidos no Estatuto do Idoso. A plenária do 6º Encontro Nacional dos Fóruns Permanentes da Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa aprovou ainda que o processo de criação das secretarias da terceira idade seja acompanhado, avaliado pelos fóruns credenciados, para que seja verificado se as mesmas estão sendo implantadas com a estrutura
e verbas orçamentárias suficientes para a implementação da Política Nacional do Idoso, que consta no Estatuto. Fortalecimento da pessoa idosa e a viabilização dos conselhos estaduais e municipais, de modo a não representarem uma exclusão do segmento idoso, bem como a aprovação da moção de apoio também de uma PEC de minha autoria, que é a PEC número 24, que quer garantir que todos os recursos da Seguridade fiquem na Seguridade e que apresentei ela há mais ou menos 10 anos atrás, que trata da criação de mecanismos legais para que efetivamente todos os recursos da Seguridade fiquem na Previdência, na Assistência e na Saúde. Essa é a Carta de Fortaleza. Aqui tem uma moção de apoio com o nome de todas as entidades que participaram daquele evento. São 22 entidades com os respectivos estados. Senhora Presidenta, esses são os meus pronunciamentos do dia de hoje. São 6 pronunciamentos, mas que todos eles eu, de forma resumida, mais comentei do que li, pela importância do tema que ficará para sempre nos anais da casa, tanto a questão da juventude, tratei dos idosos e tratei também do mundo do trabalho, mas tratei também da importância da votação de terça aqui da Lei de Diretriz Orçamentária, pela forma tal que está sendo encaminhada, inclusive, meus companheiros aéreos, o primeiro ponto da pauta, o senador Pimentel permitiu que eu encaminhasse junto ao presidente Renan, que seja o número 1 a ser votado, como orientação de governo, isso ele pediu, pelo compromisso que o governo assumiu já com o Aeros. Era isso, obrigado, presidente.